Nós vamos ler até o versículo de número 4. Prometo ser o mais breve possível, porque nós ainda temos a nossa ceia. Mas eu quero falar sobre a promessa da descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sente por bondade, meus queridos. O Espírito Santo, ele atuava no Antigo Testamento sobre a vida de algumas pessoas em particular, em especial. Ele não estava derramado sobre todos. Pessoas como Moisés, Sansão, os profetas, Davi, Abraão, pessoas que marcaram a história no período do Antigo Testamento. O profeta Joel, levantado entre os anos 800 a.C., contemporâneo de Isaías, ele vai falar sobre uma promessa ao povo de Israel, uma promessa ao povo escolhido de Deus, ao povo judeu. E esta promessa é sobre este povo, mas também endereçada a todos quanto o Senhor ia chamar. Joel, no capítulo de número 2, no versículo de número 28, ele profetiza: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda carne. Não é específico a alguns, mas é sobre todos aqueles que iriam crer no poder de Jesus. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Ora, Jesus aparece no cenário, vem com uma missão muito específica, de salvar o homem que se havia perdido. Uma missão muito específica, trazer salvação e justificação àquele que está perdido. Mas também ele deixa uma promessa, João capítulo 14, de que quando ele fosse assunto aos céus, o Espírito Santo seria derramado sobre os crentes, sobre os fiéis, sobre aqueles que iriam crer no Evangelho e na palavra do Senhor Jesus. E ele vai dizer aos discípulos reunidos em João 14, eu devo ir, mas quando eu for, o outro, e este termo outro no grego significa aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, ele faz, o poder que eu tenho, ele também tem, mas é necessário eu ir para que ele se manifeste sobre a igreja. Ora, Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, reúne os discípulos e algumas pessoas na região da Galileia. E nesta reunião, ele vai dizer aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, o fato da morte de Jesus aconteceu na Páscoa, 50 dias antes do Pentecoste, conhecido como a festa das primícias ou das colheitas.
nós temos algumas grandes festas principais entre o povo judeu. Páscoa, Pentecoste, Primícias, era uma destas festas importantes que reunia uma gama de pessoas extraordinárias em Jerusalém. Ora, o Senhor Jesus, reunido os seus discípulos, informa a eles: vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, isto é, vocês já são vestidos de salvação. Vocês já são salvos, vocês já tiveram um encontro com Jesus, vocês vão ser revestidos de autoridade, de poder, para fazer a obra do Senhor, para fazer a obra do Senhor Jesus. Jesus, então, reunido com os seus discípulos, Atos 1, vai dizer a eles, nesse cenário, Judas já havia ido se enforcar, e nesse processo de se enforcar, ele morre, e o Senhor Jesus, então, reunido com os discípulos, vai dizer: vocês vão receber virtude, poder, dunamis, para testemunhar, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus nos chamou para testemunhar, e para ser uma testemunha viva do seu poder, para ser uma testemunha viva em defesa do Evangelho, em defesa do cristianismo. Eu sou uma testemunha daquilo que Jesus fez em mim, e testemunho a respeito da salvação que em Cristo Jesus alcancei. O Senhor Jesus, então, sai de cena. Os discípulos, então, estão reunidos. Escolhem o substituto de Judas, um homem chamado Matias. O capítulo 2, então, entra em cena. No dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito. Naquela casa onde estavam reunidos 120 irmãos, tinha antes desses 120 aproximadamente 500, mas alguns desistiram, não quiseram esperar, mas 120 irmãos perseveraram, porque queriam este revestimento, queriam este poder, queriam esta autoridade dada por Deus, queriam esta promessa da descida e do recebimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, com o mesmo sentimento de oração, com o mesmo sentimento de súplica. Estamos aqui para receber o Espírito Santo. Estamos orando para receber o Espírito Santo. Jesus falou que ele vai chegar. Jesus disse que era para nós ficarmos aqui em Jerusalém, para sermos revestidos do alto e de poder. Então nós vamos aguardar o Espírito Santo ser derramado sobre as nossas vidas. 10 dias depois de eles estarem reunidos no mesmo lugar, unânime, orando e buscando ao Senhor, de repente, o interessante é que as coisas com o Senhor Duarte, muitas vezes, acontecem de repente, sem nós esperar, sem nós programar esse de repente. Quando a gente percebe, o de repente de Deus acontece. De repente hoje você pode ser batizado com o Espírito Santo e receber poder do alto. As coisas com Jesus podem e acontecem muitas vezes no de repente da sua ordem. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Um som veio sobre aquela casa, sobre aquele lugar, como de um vento. Não era literalmente um vento, mas como um vento, uma espécie de uma figura de linguagem, como de um vento, impetuoso.
impetuoso, cheio de graça, cheio de autoridade, cheio de poder, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Naquele culto não tinha desordem, naquele culto não tinha bagunça, naquele culto não tinha desorganização, tinha uma liturgia. E a liturgia deste culto era dirigida pelo Espírito Santo, que seria derramado sobre eles. Eles estavam assentados, clamando, buscando Rafael esta autoridade, este poder. A descida do Espírito Santo é uma promessa descrita no Antigo Testamento. Joel profetizou que o Espírito seria derramado. Então nós estamos aqui aguardando. De repente acontece, veio do céu como um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Jesus, o Espírito Santo, encheu todo aquele ambiente onde estavam os 120 irmãos. Se no culto você não tiver propósito unido ao seu irmão, de receber o Espírito Santo e de ser ou receber a graça de Jesus, você está fora do ambiente. Quando Jesus enche, Ele não quer encher um, Ele não quer encher dois, Ele não quer encher três, Ele quer encher toda esta casa onde tem um povo reunido para adorar o seu nome. Ele não quer me encher apenas, Anderson, Ele quer encher o antes, pastor Denilson, e assim vai. Todos estavam com o mesmo propósito, assentados. De repente eles recebem o Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas, repartidas como que de fogo. Ora, o Espírito Santo, simbolicamente falado, é como fogo, que incendeia corações, que incendeia a nossa mente. Não tem como um crente ficar inerte ao derramar do Espírito Santo. Se está inerte é porque já está estragado. Se está inerte ao derramar do Espírito Santo é porque ele não tem mais nada de Deus. Porque não tem como, Renato, alguém receber o Espírito Santo e não sentir o fogo abrasador da presença dele na alma, Sullivan. Não tem como eu segurar as línguas, não tem como eu segurar a adoração, quando eu sou tomado pelo Espírito Santo. Por isso que no culto, aqueles irmãos estavam todos com a mesma intenção, com o mesmo pensamento e com a mesma ideia. Vamos orar, vamos adorar, vamos orar, vamos adorar, porque o Espírito Santo será derramado. Agora, tem alguns que participam do culto que estão com a mente em outro planeta, estão fora do culto, não conseguem receber o Espírito Santo porque estão totalmente inertes ao derramar do Espírito, estão fora. Mas no meio deste povo que aqui está, tem muita gente que quer ser cheia do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, ele deseja ser cheio repetidas vezes. É como um copo cheio de água. Eu tomo hoje, quero mais amanhã. Amanhã eu tomo mais água, quero mais também. Assim um crente cheio do Espírito Santo, ele não se contenta com um pouco do Espírito, ele quer mais. Quanto mais do Espírito sobre as nossas vidas, melhor. Quanto mais do Espírito sobre as nossas vidas, menos espaço para o mundo, menos espaço para o pecado, menos espaço para o meu eu, menos espaço para os conflitos internos. Um crente que recebeu o Espírito Santo, como esses irmãos receberam, ele quer mais, ele deseja mais. Eu não quero só cantar no culto, eu quero cantar depois que terminar o culto. Eu quero chegar em casa e sentir a mesma presença desse Espírito Santo que eu recebi no culto.
Às vezes acho que você está doido, a irmã está lavando a louça e falando em línguas. Está doido não, é o Espírito Santo que está tomando a serva de Deus. Às vezes eu estou dirigindo, pastor Oswaldo, e estou falando com Jesus. Não estou falando sozinho. Sentindo a presença dEle, a graça dEle. Às vezes eu estou em casa e começo a botar aqueles hinos antigos do Osés de Paula. Sentindo a presença de Jesus, chama a minha pequena, minha filha para cantar comigo. Sentindo a presença do Espírito Santo, por quê? Porque eu quero mais. Um crente que recebeu o Espírito Santo. E detalhe, o Espírito Santo só é derramado e só enche a vida de salvo. Quem não é salvo, não recebe o Espírito Santo. Quem não teve um encontro com Jesus, não recebe. Só recebe quem teve um encontro com Ele. Só é revestido quem teve um encontro com Ele. O primeiro plano é regeneração, é novo nascimento, justificação. Após isso, o crente recebe o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, ele quer mais do Espírito. Ele não se contenta com o culto de hoje. Ele quer ir para casa. Porque a semana continua. O Espírito Santo não se restrita somente a este lugar. Você vai com Ele. Lá no seu trabalho, de vez em quando, o Espírito Santo te toma. Você não faz loucura lá no seu trabalho. Você continua trabalhando. Exercendo a sua função, o seu ofício, porque você tem sabedoria. O Espírito Santo, Ele te enche, mas Ele não tira a tua consciência não. Não, eu sou crente lá no trabalho, então eu vou pular, eu vou sapatear no mistério. Não. Isso aí já é meninice, já vai para outra área. Mas de vez em quando você está trabalhando, e o Espírito Santo te toma. Está fazendo o seu serviço, está exercendo o seu papel, de repente o Espírito Santo te faz lembrar de algo. De repente uma alegria pousa sobre o seu coração, você começa a rir do nada, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu quando começo a sentir a presença de Deus, começo a rir. E não é a unção do Kenneth, lá dos Estados Unidos, não, aquelas heresias lá, a unção do riso, tem nada de unção do riso não, isso é pura palhaçada. Mas eu começo a me alegrar com o Espírito Santo, a alegria dele repousa sobre o meu coração, e eu começo a rir. Tem irmãos que começam a chorar. Tem outros que levantam a mão. Tem irmãos que com muita graça começam a marchar no Espírito. Com muita reverência. Não fazendo tolice, mas começam a marchar no Espírito. Sentindo a presença do Espírito Santo. Outros levantam a mão, começam a glorificar a Deus. Outros batem palmas, que nem o irmão Alex. De vez em quando eu escuto o irmão Alex lá batendo a palma. É o Alex aí. Cada um, Renato, desenvolve a adoração na sua simplicidade. Não é preso, não é amarrado, não. Tem que ficar presinho aqui, é assim. Não. O Espírito Santo não é limitado. Quando Ele te enche, você levanta a mão e chora. Outros ficam no cantinho, chorando, se alegrando com Jesus. Mas eu não posso ficar inerte a isso. Eu não posso ficar sem esse auxílio do Espírito Santo. Eu não posso ficar com uma vida vazia. Eu não posso ter uma vida sem a direção do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio desse Espírito. O interessante é que todos estavam reunidos. E de repente veio do céu um som. Toda a casa foi cheia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Os 120, não escapou um, pastor José. Dos 120 que estavam ali, Alex, nenhum ficou de fora. Todos foram cheios do Espírito Santo, Michael. Não pode ficar um aqui no Bela Vista nesta noite de fora.
Não pode ficar ninguém de fora aqui nesta noite. Quem tem que ficar de fora aqui é a incredulidade. O que tem que ficar de fora aqui é a inércia. O que tem que ficar de fora aqui é a frieza. Aleluia, estas coisas têm que ficar de fora. O que tem que estar aqui dentro, queimando na nossa alma, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer te encher nesta noite. Não é apenas um ou outro, é todos desta casa devem ser cheios. Tem que clamar por isso, tem que pedir isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cheio, Rafa, cheio. Um crente cheio do Espírito Santo, ele faz coisas extraordinárias, que nem ele mesmo acredita. Rapaz, como é que eu consegui fazer isso? Não foi você, é o Espírito Santo em você. Como é que eu cheguei até aqui? Eu particularmente nunca pedi nada no ministério. Se estou aqui é por direção do Espírito Santo. E outra coisa, a título não muda o meu caráter. Eu continuo sendo a mesma pessoa. A mesma. Mas você faz coisas que você pensa, meu Deus, como? Eu não mereço nada. Eu mereço a condenação eterna, eu mereço o mal, mas tu és tão misericordioso, eu não sei como é que eu consegui fazer. Opa, o Espírito Santo que te encheu, que te capacitou, que te selou, a promessa que você recebeu, de ser cheio, e daí o Espírito Santo que te enche, lá no seu local de trabalho, o teu encarregado, o teu chefe te dá uma missão, você bota na mente, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Daqui a pouco, abre-se a tua mente, o teu entendimento, e você executa, e você faz. Um problema sério para resolver, e você pensa, meu Deus, e agora? Como é que eu vou receber? De repente o Espírito Santo te enche, te toma, te capacita, e você tem a solução nas mãos, dada pelo Espírito Santo. De repente na tua chamada, no teu ministério, Jesus, eu sou tão incapaz de pregar. O que eu vou falar? Eu sou um homem pesado de língua, como Moisés era. E daí Deus falou para Moisés, fique tranquilo. Eu vou colocar a palavra na tua boca e vou colocar alguém do teu lado. E de repente você prega e você não sabe nem como você pregou. O Espírito Santo te tomou. E você falou a verdade da palavra de Deus e no término, o alívio. De repente alguém chega até você para ser evangelizado e derrama os problemas, ele faz perguntas, e agora Jesus, como é que eu vou resolver isso? O que eu vou falar para esta pessoa? E de repente o Espírito Santo abre a tua mente, porque ele nos fará lembrar de todas as coisas, Alain. Ele abre a tua mente e você começa a falar verdades de Deus para aquele coração, a ponto daquele coração e daquela vida se dobrar diante de Jesus e escutar as palavras do Senhor Jesus que estão saindo da tua boca. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Derramou sobre eles. Todos eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui no texto de Atos, eles falaram línguas conhecidas das pessoas que estavam na festa. Eles particularmente não entendiam nada daquilo que falavam. Mas as pessoas que vieram participar da festa de Pentecostes estavam entendendo. Mas esses homens estão falando na nossa própria língua. Alguns ficaram maravilhados. Outros diziam, não, esses aí estão embriagados, cheio de mosto. Pedro então toma a palavra, não tem ninguém aqui embriagado. O Pedro, que era pesado de língua, difícil de fala, pescador, começa a pregar. E ele traz um dos maiores sermões que nós podemos ver nas Escrituras, Atos capítulo 2.
aqui não tem ninguém embriagado. Aqui não tem ninguém cheio de mosto. Aqui tem homens e mulheres de Deus que estavam aguardando uma promessa. E todos nós que estamos aqui recebemos uma promessa. Pedro então toma a palavra e começa a pregar a Cristo, a falar de Jesus e a denunciar a eles que estavam nesta festa que eles haviam crucificado a Jesus. No final, olha o que é o derramar do Espírito Santo. Começou com 120. No final da mensagem de Pedro, aquela multidão que passava de 3 mil homens, não se contavam mulheres e crianças. Então passava de 3 mil. Aquelas pessoas compungiram-se no seu coração, se dobraram e disseram para Pedro: Pedro, então o que nós vamos fazer depois de ouvir isso? Qual é a medida que nós vamos tomar depois desta mensagem? Pedro diz: ei, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebam o dom do Espírito Santo. Mas Pedro continua, 2,39, porque esta promessa é para vós. Esta promessa é para os vossos filhos. Esta promessa é para a geração de vocês. Esta promessa é para todos quanto nosso Senhor chamar. Chegou até você. Chegou até você. Chegou até você. Veio sobre o Bela Vista há mais de 30 anos atrás, quando aqui começou uma congregação, e irmãos começaram a se reunir numa casa de madeira, a glorificar a Deus, a ser cheio do Espírito Santo. A promessa que foi derramada sobre os 120, depois sobre os 3 mil, depois sobre os 5 mil, e veio até nós, hoje foi derramada sobre nós. É para todos quantos Senhor nosso Deus chamar. Não é para um público só, não é para um grupo de pessoas, não, é para você, é para mim, é para o teu filho, é para a tua filha, é para a tua casa, é para a tua família, é para as pessoas que vão conhecer Jesus através da sua alma, através da sua vida, é para a igreja do Bela Vista, é para São José, é para o Brasil, é para o mundo, é para todos quantos Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado por Deus para ser salvo, e depois de salvo, recebeu o revestimento que veio do alto, poder que veio do alto sobre a tua vida. Você hoje é cheio do Espírito Santo de Deus. Fique de pé por bondade. Todos nós precisamos ser cheios. E o que é ser cheio? Completo, não incompleto, completo. Um crente verdadeiro, que ele busca a presença de Jesus, dons espirituais para a edificação da igreja. Nós não somos cessacionistas. Para com esse negócio aí. Para com essa linha aí. Para de seguir esses youtubers aí, sensacionista, ok? Para com essa conversa fiada. Os teólogos da internet aí que não conhecem nada de Bíblia, querem se achar na internet. Nós não somos sensacionistas. Nós cremos nas atividades dos dons espirituais, que é para o nosso tempo também. Um crente cheio do Espírito Santo, ele busca dons. Para ser usado como um instrumento nas mãos de Deus. Para ser usado como um instrumento de edificação. Um crente cheio do Espírito Santo, ele quer mais de Jesus. Ele não se contenta em vir no culto só no domingo. Ele vem na terça, ele vem na quinta, ele cultua em casa. Ele faz o culto familiar com a sua família. Ele louva o Senhor lá na sua casa. Mas ele também não é um desigrejado. Ele tem no seu coração desejo de se reunir com seus irmãos. Porque não existe igreja isolada. Não existe igreja isolada. Não, eu sirvo a Deus em casa. Vai servir no inferno também. Não existe essa de servir a Jesus em casa. Ou tem comunhão com o corpo ou não tem.
Um crente cheio do Espírito Santo tem comunhão com a igreja. E ele faz parte do corpo. E um crente cheio do Espírito Santo, ele quer estar reunido com os seus irmãos, como estavam em 120, todos reunidos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele obedece a Deus, ele obedece a sua palavra. Ele não anda como ele quer. Um crente cheio do Espírito Santo tem decência, tem ordem, tem pudor. Um crente cheio do Espírito Santo, o seu linguajar é diferente, suas vestimentas é diferente, sua forma de agir é diferente, sua forma de pensar é diferente. Um crente cheio do Espírito Santo não anda sensualizando por aí. Eu vou falar. Um crente cheio do Espírito Santo tem modéstia. Um crente cheio do Espírito Santo tem os frutos, ou o fruto do Espírito. Ele tem amor, ele tem paciência, ele tem longanimidade, ele tem benignidade, bondade na alma, bondade no coração. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não diz meu corpo, minhas regras, isso é história do diabo. Um crente cheio do Espírito Santo diz, meu corpo é do Senhor Jesus, é corpo, alma e espírito, pertence a Ele. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não segue o seu manual, ele segue o manual que é a palavra de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo é um eterno discipulado, Jair. Um crente cheio do Espírito Santo, ele quer aprender com a palavra todo dia. Um crente cheio do Espírito Santo, ele quer mergulhar nesta verdade. Ele não deixa mofando num canto. Um crente cheio do Espírito Santo, pelo menos uma vez ele já leu a Bíblia toda. Um crente cheio do Espírito Santo, quando ele abre as Escrituras, ele diz, Jesus fala comigo através da sua palavra. Um crente cheio do Espírito Santo, ele toma decisões na base do Espírito. Espírito Santo, o que eu devo fazer? O que eu faço nesse negócio? Como eu resolvo essa situação? Um crente cheio do Espírito Santo não bate no peito dizendo, eu faço, eu sou, eu consigo, eu posso, não. Um crente cheio do Espírito Santo, ele diz, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não consigo, mas ele consegue, ele pode, ele é o eu sou, ele é o grande, ele é o poderoso, ele pode todas as coisas. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não é apático, anêmico, espiritualmente falando. Um crente cheio do Espírito Santo não é um que desiste muito fácil das coisas. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é perseverante. Um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ter fraqueza, mas ele não desiste. Como Paulo teve fraquezas, mas a graça de Deus foi mais forte do que a fraqueza de Paulo. Como Jeremias, que pensou em desistir, mas a palavra de Deus foi mais forte do que Jeremias. E ele disse, eu não posso parar, porque as suas palavras ardem nos meus ossos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele resiste às tentações, às perseguições, ao mal. Um crente cheio do Espírito Santo não se dobra para o mundo e nem para o pecado. Um crente cheio do Espírito Santo não se dobra ao sistema do mundo. Ele tem a sua fé firmada em Jesus, ele sabe aquilo que é certo, isso é pecado, e com o pecado nós não negociamos. Um crente cheio do Espírito Santo não fica no campo do achismo, não, eu acho que não é bem assim, para tentar fugir da sua responsabilidade. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo lá na faculdade. Quando algum aluno cheio de demônios vem contra a sua fé, com pensamentos contrários à palavra de Deus, e ele diz, não, aqui não, aqui tem palavra no corpo, na alma e na mente, tu não me domina não, já sou dominado pelo Espírito Santo, e a verdade é essa. Ele pode ficar sozinho em sala de aula, ser desprezado por todos os alunos que estão à sua volta, mas vale ser desprezado pelos homens do que ser desprezado pelo Espírito de Deus. Todos
foram cheios do Espírito Santo. Ele quer te encher para você fazer coisas extraordinárias. Ele quer te encher, Dani, para você ser diferente e fazer a diferença no meio das mulheres. Ele quer encher você, obreiro, para você fazer coisas extraordinárias. Pastor, nós estamos juntos e de repente eu vejo o Senhor te usando de uma forma extraordinária. É o Espírito Santo agindo na vida do obreiro. Ele quer te encher, Carol, irmã Ruth, para vocês fazerem coisas extraordinárias no departamento infantil. Ele quer encher você, Anderson, e a equipe que está no Homem Smart, para vocês fazer coisas extraordinárias no meio dos homens, e os homens serem impactados pelo poder da palavra de Deus. Ele quer encher você, Guilherme, Clarice, Dani, Sullivan, para que no meio desta geração de jovens, eles sintam o poder e o impacto da palavra de Deus. Ele quer encher você, Eric, a sua noiva Damares, que vai ser sua esposa. Ele quer encher o Nau, a esposa do Nau, o Álvaro, a esposa do Álvaro, para que vocês sejam uma tocha no meio de adolescentes, e adolescentes sejam impactados pelo poder de Deus. Ele quer encher você, Sandra. Ele quer encher você, irmã Helena. Ele quer encher você, irmã Clarice, para que no meio de mulheres sejam fortalecidas, curadas pelo poder do Espírito Santo. Ele quer encher esta banda do Espírito Santo, para que vocês sejam o instrumento que conduz este povo para adorar, receber o Espírito Santo de Deus. Ele quer encher criança, Ele quer encher adolescente, Ele quer encher jovem, Ele quer encher você, ancião. Você que acha, já sou velho, para mim não dá mais, para mim não tem mais jeito, já tenho 70, já tenho 80, não dá mais, hein? Os nossos irmãos, jovens e velhos, terão visões, terão sonhos, serão usados. Todos, recebe do Espírito Santo aí, recebe do Espírito Santo aí, é todos, recebe do Espírito Santo sobre a tua liderança, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.